Visita a quem? A Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Grava isso: principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Diga glória a Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino, de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí, igreja? Nicodemos, ele era o que lá? Um dos principais dos judeus, um homem estudado, um homem rico, um homem letrado, um homem com muitos diplomas, mas ele não entendia a vida espiritual. Tudo que ele conseguia na vida dele era em cima dos recursos, da influência dos amigos, de assinatura, carteirada. Quem entende isso? Então o Nicodemos, ele era um dos principais judeus, mas ele não entendia as coisas do reino de Deus. Jesus disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou: como pode alguém nascer de novo? Ele não entendia que é nascer da água, é o batismo, é aceitar Jesus, é caminhar com Jesus. Nicodemos não entendia, ele achava que a pessoa deveria voltar para a barriga da mãe e nascer o quê? Segunda vez. Você entendeu ou não? Tem muitas pessoas aí que é inteligente, tem empresas, é dono de uma multinacional, mas nós vamos falar disso para eles, eles não entendem nada, porque não entendem as coisas do reino de Deus. Quem está compreendendo, igreja? Por isso a Bíblia ensina que a nossa guerra, ela não é contra sangue, e nem contra o quê? Nem contra a carne. Porque quando você entende as coisas do reino de Deus, você começa a entender que aquilo que está vindo contra você é um espírito mau, é uma guerra espiritual. Tem pessoas que falam: poxa, meu marido era tão bom, meu marido trabalhava direitinho, era dedicado na família, de repente virou a pá, e começou a ficar ruim, me agredir, não tem mais comida em casa, não cuida das crianças, e ela começa a lutar com o quê? Com a força dela, e não entende que ali tem um espírito da pombagira, que já enfeitiçou aquele homem, para que aquele homem venha ter olhos somente para aquela mulher. Quem compreende isto? É espírito o quê? Mal. Se você falar isso para a pessoa, ela ainda não vai o quê? Entender. Porque no dia que ela entender que nascendo de novo recebe o Espírito Santo de Deus e vai ter força para lutar contra o inferno, aí ela vai ter a vida que ela sempre quis ter. Diga glória a Deus. Porque ela vai ter autoridade para repreender o mal. Diga graças a Deus, igreja. Isso é para quem entende as coisas espiritual. Tem pessoas que nasceu de novo,
que nasceu da água, mas não nasceu do quê? Do Espírito. Por isso Jesus deixa bem claro, tem que nascer da água e do Espírito. Tem pessoas que nascem da água, mas não buscam ter uma vida com Deus para receber o Espírito Santo. Ela nasceu da água, ela batizou, aceitou Jesus, até sabe que tem que descer as águas, nascer da água para ver o reino de Deus. Ela até sabe disso, mas ela deixa de buscar a vida espiritual, começa a enfrentar os problemas, as dificuldades, as situações difíceis, não com oração, não ora mais, não jejua, não lê a Bíblia, ela fica só aqui, ó. Eu vou resolver isso, aquilo, vou fazer assim, desse jeito vai dar certo, não, vou procurar fulano, vou procurar ciclano. Fica só na mente, buscando ajuda humana. Isso é um resultado que a pessoa não nasceu de Deus, porque quem nasce de Deus, espera só no Senhor, espera somente quem? Em Deus, no Senhor. Então tem muitas pessoas, igreja, tem pessoas que tem alguém terrivelmente endemoniado dentro da sua casa, e o demônio passa a noite inteira xingando, zombando daquela casa. É assim ou não é? E a pessoa não pode fazer o quê? Nada. Mas por que não pode fazer nada? Porque não nasceu da água e nem do Espírito. Ela até está vendo aquilo, ela está até vendo aquilo acontecer na frente dela, mas por ela não entender as coisas espirituais, acha que aquela pessoa está louca, ou está bêbada, ou está drogada, entendeu não? Porque não entende as coisas da onde? Do reino de Deus. Então nós temos que estar atento. Nicodemos era rico, sim ou não? E ele era analfabeto? Não, não era. Nicodemos era muito mais estudado do que qualquer um ser humano aqui hoje. Hoje o judeu é muito inteligente, não é? Naquela época era bem mais do que hoje ainda. Sabia disso? Então você vê que Nicodemos era um dos principais. Principais é o quê? Aqui no Brasil, quem é um dos principais aqui no Brasil? O presidente. Sim ou não? Aí depois vem o governo de São Paulo, que está em segundo lugar. Você entende isso aí? Então, um dos principais é um representante, o quê? Que tem uma carteirinha, que tem um diploma, que tem um estudo, uma influência, uma autoridade, né? Nicodemos era um dos principais. Nicodemos até julgava no sinédrio algumas pessoas. Ele também era tido como, ali no meio do povo, dos principais, e era também como juiz para julgar as leis. Olha que coisa, Nicodemos julgava nas leis de Deus, mas não entendia as coisas de Deus. Você vê como é que é? Então isso é bem claro, que aqueles que julgam não entendem as coisas do reino de Deus, não sabem o que é misericórdia. Diga glória a Deus. Os que julgam não sabem o que significa misericórdia. Então, igreja, Nicodemos, ele tinha um cargo, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele era um dos principais, mas no mundo espiritual ele não entendia nada. Por isso o maior conhecimento que você deve buscar é a palavra de Deus. Esses dias tinha um rapaz conversando, foi ontem, não é isso? Foi ontem, lá no Lava Rápido, um teólogo. Ontem o teólogo começou a bater papo comigo lá no Lava Rápido. Aí eu estava trabalhando de chinelo mesmo, normal, sabe? Aí ele começou a conversar comigo. Falando algumas coisas igual a Nicodemos. Ele era um dos principais lá onde ele frequenta, né? Aí tudo que ele falava, eu dava um respaldo bíblico. Aí ele começou a ficar meio com a orelha vermelha. Eu falei, rapaz, você é muito simpático, eu estou gostando de conversar com o senhor. Aí ele acalmava de novo.
Aí eu de novo na palavra, ele vermelhava a orelha. Falei, poxa, o senhor me dá o seu telefone, depois eu quero conversar mais com o senhor. Primeiro eu dava uma lapada na palavra, e depois, ele tá amigão meu agora. Deu até o telefone, tá gravado, mandou uns vídeos. Aí ele falou, aí no final ele falou, poxa, o que nós buscamos nós temos, né? Você tem isso aí porque você buscou. Oh, entendeu não? Aí ele falou para mim, eu tenho várias teologias. Eu não gosto de conversar com muitas pessoas aí que eles não entendem. Mas ele falou, você entendeu. Aí ele falou, eu tenho várias teologias. Aí eu falei, eu também tenho bastante, rapaz. Sabe quantas que eu tenho? Ele olhou assim para mim. Nenhuma, né? Eu falei, não, você não esperou falar? Ou tem uma lá no Lava Rápido, uma na roça lá na Bahia, e uma na vida que Deus vai ensinando, né? E tinha um rapaz do lado dele ouvindo tudo. Depois o rapaz chegou para pertinho de mim com o olho brilhando e falando, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor. Aí eu dei um convite para ele da igreja, ainda ganhamos uma alma. E ele falou, domingo eu estarei lá. Você entende ou não? Igreja, para falar das coisas de Deus é muito simples, ninguém resiste ao Espírito Santo. Para um teólogo olhar para você e falar, e declarar, que você só tem o que você busca, e falar, você só tem isso porque você buscou, é porque ele viu a glória de Deus em você. Quem compreende isso? Então, não precisa demonstrar nada para ninguém, é você viver o que você prega. Você não é cristão, você não serve a Cristo, é não se envergonhar do Evangelho, é seguir em frente e buscar as coisas espirituais sempre, nunca se apoiar no seu próprio entendimento. Amém, igreja? Presta atenção, igreja. Então Nicodemos, ele chegou igual esse teólogo aí. Nicodemos já chegou levantando, né? O Senhor Jesus, olha o que ele disse, ó. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos falou de quem também? De Deus, sim ou não? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Jesus disse para ele, você é sábio, você é inteligente, mas se você não obedecer, você não pode ver o reino. Você pode até conhecer a palavra, você pode até saber que esses sinais vêm de Deus, você pode ver até os milagres e se alegrar, mas se você não nascer de novo, não pode ver o reino. Acabou com a alegria de Nicodemos, porque Nicodemos, ele queria ali receber o respaldo, que a vida dele estava correta diante de Deus, mas não estava. Nicodemos, era necessário nascer de novo. Então no mundo espiritual é assim, igreja. Isso aconteceu também com uma mulher. Põe aí em João 4. Acompanha aí em João 4, é o próximo livro. Coloca aí João 4. Aconteceu com a mulher samaritana. Versículo 10, olha só. Esta mulher já era uma mulher simples. Ela era tão simples que ela não tinha nem serva para buscar água para ela no poço. Ela mesma trabalhava. Quem entende isso que o pastor está pregando? Então você viu que uma pessoa rica não entendia as coisas de quem? De Deus. Agora vamos falar de uma pessoa simples, uma pessoa de classe média baixa. Glória a Deus. Dá uma olhada ali, ó. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que Jesus disse para ela. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água? Jesus ofereceu o que para ela? Jesus veio aqui hoje e fala para você:
se você me pedir, eu vou dar água viva para você. Você sabe o que Jesus está falando? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ela não sabia o que Jesus estava falando. Ela até zombou, olha o que ela disse, Ela zombou, respondeu-lhe ela, presta atenção, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. Você viu a falta de sabedoria? Jesus disse para ela: se tu soubesse, eu tivesse o dom de quem te pede essa água, você daria para ele esta água, e pediria para ele água, e ele te daria água viva. Mas ela não entendeu. Ela falou: o senhor não tem balde, o poço é fundo, não tem corda, como é que vai tirar água para me dar? Ela estava pensando na água desse mundo, nas coisas desse mundo. Então você vê que quando a pessoa ela não busca em Deus o conhecimento, a palavra, ela nunca vai entender. Jesus com muita paciência pregou para Nicodemos. Jesus com muita paciência pregou para esta mulher também. Pode ver que não é classe social, não é isso. É que tem que a pessoa se despojar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar as coisas do alto. Porque muito cristão cai, volta para trás, porque começa a olhar para as coisas da terra. É assim ou não é? Sim ou não? Começa a correr atrás de dinheiro, é assim ou não é? Da sua própria vida, só passeio, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ir no monte, não tem mais tempo para buscar Deus. É assim ou não é? Está fugindo das coisas espirituais e voltando aos velhos rudimentos. Então você vê que não é a classe social, você vê que não é o estudo. Tanto Nicodemos, um homem rico, um homem que tinha segurança, que tinha um exército à sua disposição, como também uma pessoa simples. Pode ver que Deus quer salvar a todos, mas a pessoa tem que abrir o coração e entender as coisas de Deus. Deus fala, obedece, está na Bíblia, obedeça. Você fica lutando contra, vai ser igual a Nicodemos. Eu tenho que voltar para dentro da barriga de novo, da minha mãe, nascer segunda vez? Você não tem balde para tirar água, como é que vai tirar? Vai ficar só discutindo. Isso é dúvida, isso é incredulidade, isso é dureza de coração. Quem compreende isso aí, igreja? Jesus sabia o que esta mulher pensava. Olha o que ela disse também, És tu, porventura, maior do que? Então ela lia o que? A Bíblia. Você está entendendo ou não? Nicodemos lia a Bíblia? Sim ou não? Ele era doutor da lei. Nicodemos era um dos principais. Ele lia a Bíblia, sim ou não? Esta mulher lia a Bíblia, sim ou não? Mas buscava as coisas do céu. Então, se você não lê a Bíblia, se você não pratica o que a Bíblia ensina, para ela não serve para você. Por isso corre muito atrás das coisas físicas. Jesus está falando que vai dar água viva, a pessoa fala: eu tenho que ir na represa pegar, e não sei o que, começa a falar coisa que não tem nada a ver. A água viva que Jesus está falando, os seus olhos não podem enxergar, mas a tua alma transborda vida para a eternidade. Água viva jorra para a eternidade. É a verdadeira vida que Jesus quer dar. Jesus está falando: essa água que você beber, você vai tornar teu o quê? Mas da água que eu vou te dar, você vai jorrar fonte para toda eternidade. Água viva para toda eternidade. Diga graças a Deus. Então, igreja, o mundo espiritual é assim. Esta mulher samaritana estava sendo atacada por demônios. Nicodemos estava sendo atacado por demônios. Esta mulher samaritana deixa bem claro que ela teve quantos maridos? Coloca aí. Ela teve quantos maridos? 5. Vou colocar aqui. Achou aí, missionária?
Jesus disse a ela, colocou? Está na onde? 8, 18, missionária. Olha o que Jesus disse, 16, disse-lhe Jesus, vai e chama teu e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou quem? Jesus replicou e lhe disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já o que? Tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste. A vida dela estava como desta mulher? Seja sincera, igreja. Ela teve quantos maridos? E aquele que ela estava era de outra mulher. Ela se sujeitou até mesmo ao adultério. Porque não conhecia as coisas do que? Do alto. Tem muita gente assim na terra aqui. Amém, igreja? Tem muitas pessoas, por não entender que está sendo atacadas por demônio, começa a fazer a vontade da carne, começa a obedecer a vontade do que? Da carne, e não entende que ali é um demônio, que está levando a pessoa para a derrota, para a vergonha, para a humilhação. Se entendesse as coisas espirituais, ia se revestir, ia buscar o Espírito Santo, ia ficar firme com Deus, ia vencer isso aí. Glória a Deus. Então isso tem acontecido na Bíblia. Tem uma parte lá em Marcos, coloca no livro de Marcos, que Jesus repreendeu um demônio. Marcos 1, versículo 25. Jesus repreendeu um demônio, o povo daquela cidade nunca tinha visto isso acontecer. Jesus repreendeu o demônio e expulsou aquele espírito mau da vida daquela pessoa. E a cidade ficou tudo atônitas. Poxa, esse é um novo ensinamento, coisa nova. Até hoje nesse mundo tem pessoas que não acreditam que tem demônios aqui na terra. Entendeu, igreja, que o pastor falou? Antes você acreditava nisso? Seja sincero. Até você ver com seus próprios olhos, não foi verdade? Sim ou não? Porque nós não éramos do reino de Deus ainda, mas agora somos. Antes eu e você também não acreditávamos, não dávamos crédito, mas agora nós sabemos que este mundo aqui inteiro já és no maligno. Maldade, prostituição, mentira, engano, zombaria, blasfemam e entregam o irmão, traem, falam mal das coisas de Deus. Amém, igreja? Aí Jesus expulsou esse demônio, olha lá, mostra lá. Marcos 1, 24, está aí? (25) Olha lá, ó. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai. O demônio estava na onde? O demônio estava na onde? Jesus falou com o demônio, mas o demônio estava na onde? No homem. E o demônio estava usando a boca de quem para falar? Do homem. Jesus mandou o homem calar? Jesus falou para o demônio: cala-te e sai. Você está entendendo? Quando você busca as coisas espirituais, você sabe qual é o problema que está ali? Você sabe o que está atacando você? Você sabe o que está atacando sua vida? E você tem autoridade para falar: cala-te, Satanás, em nome do Senhor Jesus, e sai deste homem. Quem está compreendendo? Põe lá na palavra. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, o demônio saiu da onde? Do homem.
Nicodemos ia ficar todo perdido se chegasse alguém endemoniado na igreja dele. É assim ou não é? Porque não tinha o conhecimento das coisas do alto. Amém, igreja? Coloca lá novamente. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? As pessoas até perguntam até hoje. Vê um demônio na igreja manifestado. Tem pessoas que param até de vir para a igreja. É ou não é? Porque não quer buscar as coisas de quem? Pior, tem pessoas que manifestam com o demônio, ao invés de entender o que está acontecendo na vida dela, porque o espírito mal foi embora, que os homens de Deus e mulheres de Deus têm autoridade para expulsar. A pessoa fica com vergonha. Devia ter vergonha de continuar no pecado, né? Não é verdade? Deveria ter vergonha de continuar na sujeira, igual aquela mulher lá que tinha quantos maridos? 5 casamentos para não dar certo, igreja. Você acha que isso é normal? Seja sincero. 5. 5 casamentos sem dar certo. Você acha que isso é normal? O que é que você acha que está por trás disso aí? Você está com dúvida ainda? É isso que o diabo quer pôr, é dúvida, para você ficar pensando que é normal. Não é normal. É normal para quem é desse mundo. Quem é lá do reino de Deus já sabe que ali tem o mal e já repreende em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Volta lá de novo, ó. Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles, o povo ficou impactado e ficou feliz. Mas tem outros que já não ficam, começam a perseguir mais a obra, começam a perseguir mais o homem de Deus e a mulher de Deus. Então, igreja, as coisas espirituais tem que buscar para você entender. O teólogo foi usado por Deus para mostrar que quanto mais busca, mais você tem. O teólogo estudado, que tem várias faculdades, e conversa com vários teólogos famosos, vai até lá no centro da cidade, no escritório de outros teólogos, e conversa e debate. Olhar para um lavador de carro e falar que o conhecimento que eu tenho, porque eu busquei em Deus, é gratificante, ou não é? Então busque em Deus. Quanto mais você busca as coisas do reino, mais as coisas do reino vêm para a sua vida. Aqui na terra, se você buscar trabalhar e falar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, você trabalha e tem. Assim ou não é? É ou não é? No reino de Deus é a mesma coisa. Tudo que você trabalhar, você vai receber o galardão daquilo. Se você trabalhar, Jesus disse para o povo uma vez, não precisa nem colocar não, Jesus disse para o povo assim: você não deve ficar trabalhando somente pela comida que perece. Tem pessoas que trabalham só pela comida que perece. Jesus disse: você deve trabalhar por aquela comida que não perece, com a comida que vem do reino de Deus, para você ser forte, para você entender o que acontece na vida, para você entender que o mal quer destruir você, mas eu estou contigo, vou te defender. Jesus está falando isso com você todo o tempo, toda hora. Diga glória a Deus. Presta atenção lá, ó. E o povo se admiraram, né? Se admirou porque Jesus expulsou o que, ó lá, ó. Mostra lá Jesus expulsando lá, ó. Mas Jesus o repreendeu, lá no 25, vai estar no 25. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te. A pessoa que é fraco na fé, alguém chega assim e fala tanta coisa ruim com a pessoa, aí a pessoa não consegue ver espiritualmente que ali é um demônio que está usando a boca daquela pessoa. A pessoa entra num quarto e fica com depressão. Eu não merecia ser tratado assim, por que falou isso comigo? Eu nunca fiz isso para fulano. É assim ou não é? Eu estou mentindo? Abra os olhos espirituais. Todas as pessoas
que querem fazer o mal para outra, não está sendo guiado por Deus. Pode ser pastor, obreiro, apóstolo, um dos principais dos judeus, não importa quem seja. Quem pratica o mal não está agradando a Deus. É isso que você tem que entender. Quem faz o bem está procedendo de quem? De Deus. Mas aí que é o duro, o coração entra. Às vezes o filho quer matar o próprio pai, e o pai está com o coração no filho, achando que o diabo não pega o filho também. Não é verdade? Salomão não quis matar Davi. Salomão não, desculpa, Absalão não quis matar Davi? Sim ou não? Absalão quis matar Davi. Davi fugiu por causa do filho. Outra, o filho tomou a própria mulher do pai. Você acha que ali o que é que está na vida do homem desse, rapaz? Olha o coração como é que entra, está vendo? Está vendo como é que eu vejo no rosto de vocês? Você acredita? Vocês têm que perder o coração, tem que entrar na fé, pensar com o quê? Com a mente. Perder o coração é você não ficar agindo com o coração, porque o coração é corrupto, é enganoso. Vai você ficar vendo, ai coitadinho, é ou não é? Tadinho não, se ali é um mal, cala-te e sai dele. É assim que você tem que tratar. Aí o mal vai embora. Aí o filho, papai, me perdoa, o que é que eu fiz? Você entende ou não? Tem pessoas que vai para a cadeia, nem lembra o que fez uma noite passada. E não é porque estava bêbado, não é porque estava drogado não. Ouviu uma voz e deu um apagão. Quando acordou, a mãe já estava esfaqueada. Eu vi jornal falando sobre isso. Quem já ouviu isso aí? Era um espírito mau. Mas a mãe, por não buscar as coisas do reino de Deus, não entendia aquilo. Acha que isso acontece aonde? Com os outros. É o velho sentimento. Fica firme com o Senhor Jesus. Fica ligado. Exorta, repreende. E começa desse tamanhozinho assim, a repreender. Eu já repreendi hoje o Henrique. Comece a repreender de que tamanho? Desse aqui. Porque depois que crescer, meu filho, e começar a escolher fazer as coisas erradas, você vai repreender como mais? Desse tamanho você já ensina, e ele vai entender, é melhor eu me ajeitar. Sim ou não, igreja? Senão depois entra o coração. Tem pai e mãe que faz tudo que o filho quer, achando que o filho vai ser bonzinho por causa disso, sabia? É ou não é? Dá tudo que o filho quer, para o filho não ficar zangado. Não é verdade? Está plantando maldição. Come tudo que você quer para ver se você não fica doente. Você tem que estar se disciplinando na comida, é ou não é? Come todo dia um pudim pela manhã. Todo dia de manhã você vai lá e come um pudim. Todo dia, faça isso. Vontade dá, mas a gente não come porque não pode. Sabe que isso vai dar doença, não é verdade? Não é verdade, igreja? Então se eu e você temos que nos disciplinar, imagina uma criancinha, né? Então fica todos o quê? Atentos. Glória a Deus. E teve outro espírito mau que Jesus expulsou, que tinha cerca de 2.000 demônios. O Breno está no espírito. E esse povo, eles ficaram, né? Esse povo, eles ficaram como? Eles ficaram com raiva do seu Jesus. Coloca aí. Jesus expulsou a cerca de 2.000. Está lá em Marcos 5, tá, missionária? Marcos 5. Aí estava passando os porqueiros, pessoas que cuidam de porcos na cidade. Aí os demônios falaram para Jesus: não expulsa nós desse país, lança nós nos porcos, permita que nós vá para onde? Para os porcos. Quando os demônios entrou nos porcos, nem os porcos quis os demônios, se lançou no mar, preferiu a morte. E tem gente que se sujeita às coisas do mal, que o diabo faz a pessoa pensar que está normal, que isso é tranquilo, que isso faz parte do cotidiano. Você entende ou não? Não, não faz parte do cotidiano não. O que faz parte do cotidiano é você ficar na fé,
no Espírito, buscando a salvação, orando pela sua família, orando pela sua vida, jejuando, estando na fé, sempre com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Colocou lá? Coloca lá, ó. Tinha cerca de 2.000 porcos, né? Coloca a parte que o Senhor, coloca, acho que está no 12. Sobe mais. Sobe mais. Sobe mais. Olha lá. Aí, ó. Olha o que Jesus disse, ó. Porque Jesus dissera no 8: espírito imundo, sai. Você vê como o Senhor tratava? As pessoas tratavam aquele homem como louco, amarrava ele em cadeias e grilhões e tratava ele como maluco. Tem tantas pessoas hoje sendo tratadas como malucos, mas está cheio de espírito imundo, cheio de demônios. Então os que estão no mundo espiritual sabem com que arma vai lutar. Os que estão no mundo espiritual já repreende, em nome do Senhor Jesus, já bota esse mal para fora. Aqui vocês cansam de ver pessoas que entram com depressão, depois está com sorrisão, é ou não é? Entra com depressão, sofrendo. Deus deu autoridade para a gente arrancar aquele mal em nome de Jesus e lançar fora, repreender aquele mal. Quando o mal vai embora, como é que a pessoa fica? Sorrindo. Aí o pastor fala: obedece, que você vai arrebentar, vai dar tudo certo. Os que obedecem, arrebenta e dá tudo certo. Os que voltam a viver a mesma vida, fica pior. Quem está compreendendo isso aí, igreja? É forte, é ou não é? Jesus repreendeu o quê? O espírito imundo. Sai. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos. Ali foi o principal dos demônios, estava falando com Jesus, o dos chefes, o dono daquela legião, o que comandava aquele soldado, o que subiu para a cabeça da pessoa, o que dominou a pessoa. Ele sobe da onde? Dominou a mente, o cabeça. Falou: nós somos muitos. Aí ele mesmo disse: nós somos muitos. Legião. Mais de 2.000 demônios dentro de uma pessoa. Imagina a vida dessa pessoa, a tristeza na alma, a angústia, sem dormir, sem se alimentar, preocupada, com medo, toda hora é um problema. Imagina a vida de uma pessoa assim. Quem já teve angústia? É bom isso aí? Agora imagina 2.000 vezes isso aí. Porque tinha mais de 2.000 demônios. O próprio demônio falou: nós somos muito. Para expulsar isso aí, é só o próprio Senhor Jesus mesmo. Eu e você teria que jejuar 6 meses. 6 meses. Era muitos demônios. Aqui já teve pessoas que estavam no mundo do ocultismo 30 anos. Imagina quantos demônios estão na vida de uma pessoa dessa. Manifestou que o demônio foi aqui, lembra? Várias vezes. Teve um obreiro uma vez que foi expulsar um demônio ali do rapaz que mexia com magia negra, o satanista. Olhei para o obreiro e falei: meu Deus. Eu sabia que esse obreiro não estava com a vida revestida. Depois que ele terminou, eu falei: irmão, se revista, rapaz, que agora tu mexeu no formigueiro. Não acreditou. A pessoa pensa que é brincadeira. Quando você vai expulsar demônios sem revestimento espiritual, os demônios que saem lá vêm para cá. Você entende o que o pastor está falando? Eu coloco a minha mão sobre a sua cabeça. O que está na minha vida vai para a sua. É uma transferência de poder. Você está entendendo ou não? A vida da pessoa está vazia. Vai pôr a mão ali. Você está entendendo?
O que está ali vai vir para onde? Para cá, porque está vazia a vida. Então não brinca com as coisas de Deus. Se revista do poder de Deus. Amém, igreja? Então Jesus expulsou lá, ó, os demônios, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não os mandasse para fora. Sabe por que os demônios não queriam ir embora daquela cidade? Porque aquela cidade não queria nada com Deus. Você entende, igreja? E lá ele fazia o quê? A festa. Então, como aquele povo não temia a Deus, seria até uma injustiça de Deus se Deus mandasse aquele demônio para o abismo. Porque se aquele povo mesmo aceitou o demônio e ficava invocando os demônios para lá, qual justiça seria Deus expulsar? Se o povo chama. Você está entendendo ou não? Jesus tirou da vida daquele homem, porque aquele homem clamava dia e noite de dor. Está escrito aí. Está escrito. Vai estar bem no começo. Ele clamava dia e noite, com dor, porque não queria aquilo. Aí o demônio não queria sair da onde? Daquela cidade. Cidade de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de coisa errada, de mentira. O diabo está ali, ensinando o povo a adorar uma imagem, porque você adorando aquela imagem, na hora que você se prostra para ela, quem está atrás dela é o diabo. Ele não vai falar isso para você, porque senão você abre o olho. Ele vai falar que é Jesus, ele vai falar que é a mãe de Jesus, entendeu não? Você entende não? Que aí você vai ficar pensando o quê? Não, estou adorando a Deus. Mas na hora que você está se prostrando ali, é o inimigo. Você tem que tomar cuidado. O diabo tem enganado a muitos. Muitas pessoas. Mas os que não buscam o mundo o quê? Espiritual. Os que buscam o mundo espiritual sabem que Deus, ninguém toca nele. Quem busca o mundo espiritual sabe que vai buscar Deus, não é tateando nem tocando não. É porque o nosso Deus é invisível. Com os olhos físicos, com matéria física, nós não podemos ver. Você é feito de duas matérias, a material e a imaterial, que é a visível e o que? E a invisível. Então quer dizer o que? Nós também temos forma e semelhança de Deus. Quem está compreendendo isso? Mas também temos a parte o que? Da matéria física. Assim como Deus é um ser invisível, é um Deus todo poderoso, que os olhos humanos não podem vê-lo, porque não o suportaria. Glória a Deus, igreja. Assim somos eu e você, físico e espírito, corpo, alma e espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. Igreja, é tanto estudo, mas não vou nem entrar agora nesse estudo, porque senão nós vamos até meia-noite. Vamos só continuar aqui, ó. Coloca ali. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras, cortando. Você viu o braço daquela moça que eu mostrei para vocês? Cadê a foto, missionária? Pega aqui. O diabo está aí bem na... O diabo faz a pessoa se cortar, se ferir e clamar. Tem uma foto ali. E não foi a primeira. Já tem de pessoas que cortou o pescoço, já tem de pessoas que cortou o braço. Teve uma vez que eu estava cuidando de 3 pessoas possessas de espírito imundo lá no meu trabalho. Eu falava com eles, lava o carro. Eles... Oh meu Deus, não pode nem mandar lavar o carro mais. Pensa que é fácil? Na hora que você falava, o inimigo já manifestava. Mas quem vive no mundo espiritual é assim. E para dividir o mundo físico do espiritual, tem que ter o Espírito Santo, senão você endoida. Eu no começo eu estava quase doida. Eu vi alguém assim que estava quase manifestando, já estava perto. Não, não é assim. Nessa cidade tinha muitas pessoas endemoniadas, mas Jesus foi naquele que clamava e não aceitava mais aquilo. Então para a pessoa ser liberta, ela tem que vir até Jesus. Glória a Deus, igreja.
Então isso, e você tem que ter o discernimento de espírito. Deus me deu discernimento. Quando a pessoa está com o Espírito Santo, Deus mostra. Quando é um demônio, Deus me mostra também. Na hora já é revelado. Se eu estiver no Espírito é batata. No monte também. Lá no monte muitas vezes, é que eu não quis falar para vocês, para não pensar que eu estou me engrandecendo, mas muitas vezes tinha demônios gritando no monte, mas quando eu começava a orar com vocês juntamente, clamava a Deus, ele se calava, o monte esvaziava. Não sei se você já percebeu isso. Porque nem todos que estão lá estão revestidos. Esse aí clamava na onde? Olha lá, mostra lá. Então você tem que ter discernimento do bem e do mal. Quando você tem o Espírito Santo, você começa a discernir o que é o bem e o mal. Olha lá, ó. De noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos muitas vezes no monte, pessoas gritavam. Eu falava, essa voz aí não é de quem está com o Espírito de Deus não, dava medo. Quando dá um grito, você sente aquele, que negócio é esse aí? Parece filme de terror. Quando é o Espírito de Deus, você tem paz, né? Aí eu falei, oxe, que negócio é esse aí? Já viu uns gritos desse aí? Você acha que teu Espírito Santo vai dar um grito desse? Seja sincero, se der um grito desse no escuro, você está lá, eita, que negócio é esse aí? Não é verdade, igreja? Que teu Espírito Santo tem discernimento. Glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus. E você já percebeu que poucos se aproximam para falar algo em revelação lá no monte de nós? Já percebeu isso aí? Você acha que o diabo é besta? Você viu que o diabo tentava falar com Jesus, lembra? Jesus, cala-te. É assim ou não é? Sai desse homem. Então, cadê a foto? Achou? Dá para pôr aí? Se conseguir pôr? Vamos lá que... Dá uma olhada aí, igreja. Olha lá, ó. Olha o braço. Ó, aqui, a luz está pegando em cima, mas está vendo aqui os cortes, ó. Está vendo aqui, ó. Poxa, ficou ruim no celular. Pode deixar normal sem puxar zoom. Acho que é normal sem puxar zoom. Está vendo ali, ó, o tanto de corte? Tentou 4 vezes suicídio. Sabe por que eles se cortam? Porque o diabo faz ele se cortar. É tipo uma aliança. Quando a pessoa se corta, ele dá um pouquinho de sossego naquele momento. Entendeu ou não? Ele faz a pessoa se cortar e a pessoa ali faz um pacto com ele sem saber. Derramou sangue. Ele se alimenta daquele sangue, porque ele cai na terra, o sangue é um pacto. Você entendeu ou não? Aí ele dá um pouquinho de sossego para aquela pessoa ali, uns 20 minutos. Na hora que ela fecha o olho, ele, voltei. Ele é assim, perturbado. Na hora que a pessoa fecha o olho para dormir, ele já gruda no pescoço de novo. E faz a pessoa se cortar de novo. E fica ali perturbando. Se não tiver alguém da fé ali para falar, espírito imundo, sai daí, em nome de Jesus. Ele fica ali. Se alguém tiver na fé, ele vai embora. Quem está compreendendo? Está compreendendo isso aí, igreja? Então, Jesus foi até esse jovem, porque ele clamava de noite e de dia. Ele dormia. A pessoa endemoniada dorme? Não dorme. Tem paz? Não tem. Por isso que o diabo quer fazer a gente ficar preocupado com os problemas, porque a gente fica preocupado com os problemas e não ora. Parou de orar, aí ele fica à vontade. Quando você ora, cria uma barreira na sua vida, os anjos já estão perto, o mundo espiritual se move. Quando você deixa de orar, você baixou a guarda, você deixou de vigiar. Então no mundo espiritual você tem que estar ligado 24 horas. Por isso que quando a Bíblia fala, medita nesse livro dia, quer dizer o quê? Não é porque você vai ficar o dia todo com o olho na Bíblia, não. Mas é aqui, ó. Resista ao diabo. Alguém te instigou, te humilhou, aí você na mente, resista o diabo, ele fugirá de vós. Alguém vai lhe oferecer alguma coisa para você ganhar um dinheiro ilícito, você falar, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E assim, consecutivamente. Glória a Deus, igreja. Aí Jesus expulsou o demônio e foi para os porcos, né? Agora volta lá a parte dos porcos.
Ele rogou encarecidamente, ó. Nas coisas de Deus é assim também. Quando você vê a pessoa que era firme na obra, era firme com Deus, aí já não participa mais das coisas de Deus, não quer mais lavar a igreja, não quer mais subir o monte, não quer mais jejuar com a igreja, pode ter certeza que já tem alguma coisa rodeando, viu? Está entendendo ou não? Pode ter certeza. A pessoa fala, que o pastor não entende, eu estou cansada. É assim ou não é? Eu tenho que entender nada. Eu fui chamado igual você. O mesmo, a cruz que você carrega, eu carrego a minha, não é verdade, igreja? Todos nós fomos o quê? Escolhidos. Jesus disse, não fosse vós que me escolheu, mas eu que escolhi a vós. Não foi vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Não foi isso que Jesus disse? Sim ou não? Não é o pastor que tem que entender. Quem tem que entender é cada um que tem a sua vida com Deus. Aqui não é igual o patrão numa empresa, que você fala, o patrão hoje, essa não era a empresa. Aí tá bom, aqui é Deus. Aqui você está trabalhando para Deus. Aqui você faz as coisas para Deus. A partir do momento que você começa a esfriar, aí ele está rodeando. Ainda não caiu. Mas o diabo não é bobo. Ele está enfraquecendo a tua fé. Ele está peneirando ali devagarinho. Ele não tem pressa. No momento que a pessoa achar que ela está de pé, buf, a queda é feia. E você vê o tanto de obreiros aí. Você já percebeu isso aí? Essa aí é uma obreira, não é? Teve outro obreiro, não teve esse dia? Pastor, teve um monte de gente aí que apareceu aí. Veio uma missionária aqui na obra, uns tempos atrás, era obreira, né? Manifestava com legião de demônios, lembra disso aí? Mas a pessoa leva na brincadeira. Quando o pastor fala, acha que está pegando um pé, o pastor é chato, o pastor é isso. É assim ou não é? O pastor não dá descanso para ninguém. Pode falar o que quiser, mas o importante é que a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Diga graças a Deus. Enquanto você temer a Deus e começar a olhar com os olhos espirituais, não com o coração, você vai ver os espíritos imundos rodeando. Eu consigo ver no semblante quando tem uns demônios rodeando. Sabia? No semblante. Pelo semblante eu vejo. E quando não é pelo semblante, é em outra situação. Às vezes já vejo vultos se dispensando quando está entrando na igreja. A pessoa saindo fora da pessoa. É coisa que Deus entrega. Entendeu, igreja? É coisa que Deus entrega. Mas porque busca. Se eu não buscar, eu não recebo. É igual eu e você. Glória a Deus. Então, você vai ver que os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram na onde? Nos porcos. Os espíritos, os demônios entrou na onde? Nos porcos. E a manada, que era cerca de 2, quantos porcos eram? Imagina 3 demônios de cada porco. Daria quantos demônios? 6.000, né? 6.000 demônios. Para acumular tudo isso de demônio, pode ser que esse rapaz já foi até da obra de Deus. Porque você vê a maioria dos obreiros e pastores como é que fica? É ou não é? E clamando, entendeu? E ele clamando nos montes. Igreja, é porque alguns, até os que estão na obra não acreditam, mas não é que o negócio fica feio. Aí ele vai falar: poxa, não era o pastor não que me perseguia não, era eu que dei brecha mesmo. Glória a Deus, igreja. Coloca lá, ó. Há cerca de 2.000, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se os porcos quiseram ficar com o demônio no corpo. Os porcos aceitou o demônio? Os porcos não aceitaram. E tem pessoas que aceitam, né? É normal. A filha
põe um shortinho desse tamanho, sai na rua dançando de tudo que é jeito, é moderno, é normal. O filho pega lá, como é que é, narguile, como é que é o nome daquilo? E aquela fumaçona, é normal, Daqui um dia você vai ver o normal aí, ó. Quantos demônios tinha nesse homem? Há cerca de 2.000, ninguém sabe o certo. 2.000 é se tiver cada porco recebeu o quê? Um demônio. Aí seria o quê? 2.000. Mas com certeza poderia ter aí 6.000, 8.000, 15.000, 20.000 demônios para estar comendo carne humana dentro do cemitério. Se ele ficava dentro do cemitério, entre o sepulcro, dia e noite, ele ia para casa almoçar? O que é que tem no cemitério para comer? Seja sincero. Hã? Seja sincero, igreja. O que tem no cemitério para comer? Carne humana. Eu estou mentindo? Lá no cemitério que você vai encontrar, todo dia tem carne lá, mas é humana. E o demônio gosta disso, de destruir a carne humana. Até hoje os feiticeiros pegam crânio de humanos para colocar sangue de animal para beber. É magia negra. Isso é demônios. Isso não divulga porque é uma guerra espiritual. O mundo inteiro já é no maligno. Se você começar a estudar isso e você for para cima disso, ou eles matam ou desaparecem com você, ou eles te matam ou desaparecem com você, porque vai te ensinar. Você vai aprender, vai para cima, vai contra esse mal, e eles vão contra você. É assim. O mundo é assim. Acontece um milagre aqui, ele chama nós de mentirosos, de enganadores, é assim ou não é? Mas some um monte de criança aí e não aparece quase nenhuma. E para onde vai essas crianças? Puxa aí quantas crianças estão desaparecidas, sem solução, caso sem solução. Tu acha que para onde vai tanta criança? Você sabe quantas crianças desse tamanho se desaparecem por dia? Hã? Fora moradores de rua que ninguém procura. Eu estou mentindo, igreja? Nós temos que abrir os olhos, que a nossa guerra não é contra sangue, nem contra a carne. É só você. Nós somos inteligentes. Deus deu inteligência para nós. Tu acha que assumir tanta gente assim, do nada? Como é que vai desaparecer 100.000 crianças, igreja? Para quê? Para onde vai? Se fosse sumida, você acha que não encontraria, não? Fosse desaparecida assim, porque se perdeu, você acha que não ia encontrar, não? Hã? Encontraria. De 100.000, se fosse porque se perdeu, no mínimo de 100.000 ia achar umas 80.000. E se fosse assassinato, alguma coisa assim, colocaria nas 10.000, não é verdade? Agora some 100.000 e não encontra nenhuma. Aí tem coisa estranha, não tem não? É só você começar a ver isso aí. Esse rapaz ficava num cemitério dia e noite. Ele precisava comer, não precisava? O corpo físico? Sim ou não? Precisava se alimentar, sim ou não? A pessoa quando está possessa de espírito imundo, ela não liga, ela come até lixo, comida podre. Eu estou mentindo, igreja? A pessoa pensa que é fome, mas não é fome não. Não é fome. Eles falam, eu comia porque eu estava com fome. Não, eles estavam com fome, mas porque eles não tinham entendimento do que estavam fazendo. Porque se eles tivessem entendimento do que estavam fazendo, eles iam bater em alguma porta e pedir comida. Você entende ou não? É porque o espírito imundo leva o ser humano ao pior nível da vida do ser humano. Faz o ser humano ficar igual um animal. Esse dia tinha uma menina lá de frente ao Ricói, com espíritos malignos, lembra? Tirando a roupa no meio da rua. Quarta-feira, ficando nua no meio da rua e se torcia. Então você vê que o diabo faz coisa terrível com as pessoas. A pessoa fala, é louca, é doido, tem problema mental. Não é isso que eles falam? Alguns não é problema mental não,
é espíritos imundos. Ei, pode ser até legião de demônios, tá? Pode ser o quê? Legião de demônio. Para encerrar a igreja, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com quem? Eles foram ter com quem? Viram o endemoniado, viram o milagre, viram o endemoniado que o tivera a legião aceitado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Diga glória a Deus. Eles foram ter com quem? Eles viram o que? O milagre. O rapaz que era endemoniado, o rapaz que ficava no cemitério dia e noite gritando, o rapaz que era violento, ele estava no seu perfeito, e eles rogaram para que Jesus fizesse o quê? Fosse embora da cidade. Infelizmente muitos vão ver essas coisas, vai ficar com raiva de nós, vai querer nos expulsar, nos humilhar, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Eu creio que vocês estão compreendendo a palavra, porque vocês são de Deus, mas tem pessoas que têm ódio que nós falamos isso, porque ele não tem costume de servir a quem? A Deus. Eles têm costume de servir a deuses, de servir a homens, as coisas dessa terra, mas quando ele vê essas coisas, eles até falam que é combinado, que a gente paga, sabe? Eles falam isso, sabia? Na hora que alguém manifesta demônio na igreja, eles falam, não, o pastor dá um cachê, a pessoa finge, é assim ou não é? Eles inventam história, até expulsa nós da cidade. Glória a Deus, igreja. Mas você entendeu o que é mundo físico e o que é o mundo espiritual? Quem está entendendo isso aí? Igreja, Deus primeiro fez o que? O céu, e depois fez o que? A terra. Primeiro existiu o que? O céu. Você consegue ver o céu? Consegue? E agora, hein? Fala aí. E aí? O que segura as nuvens? E agora? O que segura a lua? E as estrelas? Meu Deus do céu, está ficando difícil. Hã? Diga. Os fundamentos criados por Deus. Você não vê os fundamentos, mas está lá todos os dias. Então você é do reino de Deus. Olha para o céu que foi criado primeiro. A terra, tudo vai passar. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Acho que algumas pessoas falam, o pastor estudou muito para falar sobre isso. É nada, é a palavra de Deus que ensina. Eu nem vou mostrar ali, mas está escrito os fundamentos que seguram as estrelas, que seguram o céu, tá, as nuvens. Glória a Deus, igreja. Deus, ele criou lá, Deus criou tudo, amém? Algumas pessoas imaginam que as estrelas ficam soltas, fica nada, está tudo no firmamento. Até os ventos têm firmamento, sabia disso não? Tudo está seguro na mão de quem? De Deus. Glória a Deus, igreja. Nada é mágica, nada é por acaso não, tudo foi criado. A atmosfera, você acha que a atmosfera que tem aqui na terra, aqui no ar, você acha que o que é que segura ela? Porque na terra tem a atmosfera aqui na terra, e em outros lugares já não tem, em outros planetas já não tem. Hã? Diga, porque aqui na terra tem uma lua, e outros planetas a lua está bem longe. E agora, hein?
Hã? Se está voando, era para estar voando por aí, circulando. Não era para parar aqui não. Está parada aqui a lâmpada, não está? Mas aqui é o mundo físico, você vê que ali tem um fio, né? No mundo espiritual, tudo está vindo do trono de Deus. Tudo vem dele. Pode, cientista, quem quiser falar qualquer coisa, pode falar o que quiser. O que o Espírito Santo me deu o que o Espírito Santo de Deus me deu é a verdade. O que o Espírito Santo de Deus te deu e te entregou é verdade. Glória a Deus. Esse negócio de falar que nós fomos evoluídos do macaco, quem já ouviu falar disso aí? Eles tentam colocar na cabeça do povo que nós viemos do quê? Do macaco. É cada uma que eles inventam, né, rapaz? O macaco até hoje eu nunca vi criar nada. Você já viu o macaco criar alguma coisa? O macaco não cria nada. O ser humano, desde a época de Salomão, desde a época de Moisés, vem criando as coisas que Deus ensinou. É ou não é, igreja? Noé criou o quê? Noé criou o quê? Aí. Que macaco, rapaz. E olha que o primeiro mundo acabou, né? O primeiro mundo que Noé morava, acabou, não acabou o planeta Terra naquela época? Sim ou não? Aí só falta eles dizer, o macaco criou a arca, do jeito que eles são, né? Gosta de blasfemar contra o povo aí no mundo não é assim? Fica tentando ensinar as crianças que nós viemos do quê? Nós não viemos do macaco. Nós somos criação de Deus. Criação de quem? De Deus. Você veio de Deus, igreja, amém? Diga graças a Deus. Vamos honrar a casa de Deus. O ser humano tem o Espírito de Deus, cria avião, cria navio, cria helicóptero, cria submarino, é assim ou não é? Prédios, não é verdade? Eu não vejo um macaco criar nada, a floresta está do mesmo jeito, não evolui nada. Você já viu um macaco evoluindo em alguma coisa? A floresta está do mesmo jeito, não tem nenhum prédio lá na floresta. Que macaquinho burrinho, né, rapaz? Hã? Se nós viemos do macaco, o macaco pelo menos não tinha que fazer um prédio para ele lá não, pelo menos um carro motorizado para eles? Faz nada. Sabe por que nós fazemos carro, fazemos prédio, helicóptero e temos sabedoria? Sabe por quê? Porque o que está em nós é o Espírito de Deus. O macaco não tem Espírito de Deus não, rapaz. Sai daí, rapaz, conversa fiada. Eles que vieram lá que estão falando. Nós somos filhos de Deus, amém, igreja? Na verdade, todos são filhos de Deus, criados por Deus, amém? A Bíblia diz que Deus fez o céu e tudo que há, diga glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Levanta para o céu o seu dízimo, a sua oferta, as suas mãos. Levanta para Deus e apresenta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é o Senhor, Pai, te adoramos, te glorificamos e aprendemos, meu Pai, que no mundo físico também existe o mundo espiritual. O Senhor fez as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, principados, tudo foi criado pelo Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor, e todas as coisas que foram feitas sem o Senhor não seria. Então nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, por essa noite, por este culto. Agradecemos a sabedoria do Senhor que está em nossas vidas, meu Pai. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que não deixa que sejamos enganados, que não deixa, meu Pai, que sejamos, meu Pai, dilubriados, tentados. Não, meu Pai, a tua palavra nos fortalece dia a dia, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a tua igreja, para a glória do teu nome, abençoada, em o nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Diga graças a Deus. Todos vão receber uma unção na palma da mão.